A partir do momento que a gente entende que os direitos fundamentais são universais, ou seja, todo mundo pode titularizar, obviamente eu vou ter uma outra conclusão, que os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles não são ilimitados. Porque se você imagina uma sociedade na qual todo mundo usufrui de direito fundamental e todo mundo pode usufruir de forma absoluta, de forma ilimitada, seria um caos social. Eu poderia invadir sua casa alegando liberdade de ir e vir. Obviamente isso não é possível. Então, obviamente, os direitos fundamentais eles podem sofrer restrições. E quais são os dois fundamentos que permitem restrição aos direitos fundamentais? Então, lembre, eles são relativos ou restringíveis, como queiram chamar. É outra característica deles. São relativos ou são restringíveis, como queiram chamar. Ou limitáveis, né? Qualquer sinônimo aí do tipo. Então, quais são os princípios que possibilitam a limitação a direitos fundamentais? Primeiro princípio: a proibição da utilização indevida. O que é a proibição da utilização indevida? É a ideia de que você não pode se utilizar de um direito fundamental para praticar uma atividade ilícita. Você não pode se utilizar de um direito fundamental para a prática de atividade ilícita. Princípio da proibição da utilização indevida. E um segundo princípio que fundamenta a restrição a direitos fundamentais. É um princípio que os pais da gente ensinam pra gente desde pequenininho. Quando fala assim: olha, meu filho, o seu direito termina onde começa o direito do seu vizinho. Em direito, a gente sempre gosta de botar um nomezinho bonitinho em tudo, né? Então a gente bota um nomezinho bonitinho, é o chamado princípio da convivência das liberdades públicas. É o princípio da convivência das liberdades públicas. Que nada mais é que a ideia de que o direito fundamental de um limita o direito fundamental do outro, né? Então eles se auto-limitam. Então, por essas razões, eles são limitáveis. Mas aí vem uma segunda pergunta. Eu posso limitar um direito fundamental como eu quiser? Será que é possível? Por exemplo, a Constituição assegura a liberdade de profissão. A todos é assegurado o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendendo às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, todo mundo pode exercer qualquer profissão, mas uma lei pode limitar. Né? Ela pode exigir que para certa profissão você atenda a certa qualificação profissional. Será que uma lei pode fazer o seguinte: olha, para você ser advogado, você tem que ser bacharel em direito, tem que passar no exame de ordem, tem que fazer um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Agora você pode advogar. Será que a lei poderia fazer isso aí? Não, porque nesse caso ela restringiu demais, excessivamente. Ela praticamente anulou o exercício do próprio direito. Então, a própria atividade de limitar, galera, ela sofre limitações. Porque não é qualquer limitação que é válida. É o que a doutrina chama de teoria do limite dos limites. É a ideia de que a própria atividade limitativa sofre limitações. A teoria do limite dos limites. Então, para que se limite o direito fundamental? Basicamente, deve ser atendida pelo menos duas condições. Primeira condição, uma condição formal. Uma condição formal. Qual a forma da limitação? Será que a limitação pode ser verbal? Ou pode ser por uma portaria? Ou pode ser por um decreto? Não. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, a proibição, a limitação tem que estar ou na própria Constituição ou em um ato normativo primário, né? Uma lei ou ato equivalente. Então, tem que estar na própria Constituição ou em um ato normativo primário. Então, a forma da limitação é essa, ou na Constituição Federal, ou em um ato primário. Segunda condicionante, a condicionante material.
Aqui diz respeito ao conteúdo da limitação. Observe que no exemplo que eu dei para vocês, eu falei que uma lei trouxe uma série de exigências, a condicionante formal estava atendida. Mas o conteúdo da limitação era muito agressivo. Não foi respeitada a condicionante material. E que condicionante material é essa? Vou conversar um pouquinho sobre isso aqui, que isso aqui é importante. A gente importou da Constituição norte-americana a chamada cláusula do devido processo legal, o due process of law. A gente tratou durante muito tempo no Brasil o devido processo legal apenas no seu aspecto formal, ou seja, processo previsto em lei. Que é bacana isso. Por quê? Quando o processo é previsto antecipadamente em uma lei, isso lhe dá segurança jurídica. Porque se você não vai poder ser privado de liberdade dos seus bens, seu devido processo legal, e o processo tem que ser previsto em lei antecipadamente, qual é a conclusão que eu tenho? Eu sei antecipadamente e previamente as regras de um processo que pode levar à limitação de um direito. Isso me dá segurança jurídica. Ok, mas isso não é suficiente. Porque de nada adianta obedecer o devido processo legal em seu aspecto formal, se a restrição que eu vou sofrer for uma restrição muito agressiva. Surge a ideia do devido processo legal em seu sentido material, que dá origem ao chamado princípio da razoabilidade. Então, primeiro ponto, galera, lembrem, para o STF, o princípio da razoabilidade, ele é extraído da cláusula do devido processo legal em seu aspecto material. Então, para o Supremo, é no devido processo legal, no seu aspecto material, que você extrai o princípio da razoabilidade. Também chamaram de proporcionalidade em sentido amplo. É a mesma coisa. Alguns autores diferenciam, mas as provas não. Então a gente vai tratar como sinônimos. Ou seja, as restrições devem ser razoáveis. Uma restrição só é válida se ela for razoável. Mas é muito subjetivo isso, né? O que é razoável e o que não é razoável. A doutrina tenta objetivar, dividindo a razoabilidade em 3 subprincípios. Para dizer o seguinte, olha, uma restrição ela é válida, uma restrição é razoável se ela for adequada, necessária e proporcional. É o subprincípio adequação, necessidade e proporcionalidade. Em sentido estrito aqui, hein? Então, cuidado, ó, se a prova está tratando da proporcionalidade em sentido amplo, que é sinônimo da razoabilidade, ou em sentido estrito, que é um subprincípio do princípio da razoabilidade. Então, são esses os passos, hein, galera? Não está nessa ordem por acaso, não. Primeiro passo que você dá para saber se uma restrição é razoável. A primeira pergunta que você faz, se ela é adequada. O que é adequação? Olha só, se eu vou restringir, eu não vou restringir à toa. Eu vou restringir para atingir um certo objetivo, uma certa finalidade. Então, a restrição utilizada, ela tem que ser idônea para atingir aquela finalidade. É uma relação entre meio e fim. Será que o meio que eu escolhi é capaz de cumprir aquela finalidade? Se sim, aquela medida ela é adequada. Então lembra, para ficar o bizu, adequação da ideia da idoneidade. A medida eleita tem que ser idônea para atingir aquele objetivo. Vi que a medida é adequada. Vou para o segundo passo, a necessidade. Dentro das medidas adequadas, eu posso ter várias medidas adequadas. Qual é a melhor escolha possível? Qual é a que vai trazer menos gravosidade? É a necessidade. Então, a necessidade configura o que? A ideia de melhor escolha possível. Então, eu tenho 3 medidas adequadas para atingir uma certa finalidade. Medida A, medida B e medida C. Dentre aquelas, qual é a melhor escolha possível? Qual é a menos gravosa? É a ideia da necessidade. Bora pegar um exemplo aqui para não ficar muito viajado. Imagina o seguinte. Um município ele quer proteger uma estátua que está presente numa praça pública.
e coloca lá ao redor da estátua uma cerca elétrica. Se a pessoa tomar um choque, tocar lá, vai tomar um choque e vai morrer. A pergunta é, a cerca é capaz de proteger a estátua? Ela é adequada. Mas é a melhor escolha possível? Não. Você pode botar um guarda, você pode ter outras medidas lá que você vai resolver a situação com menos gravosidade. A ideia não se revela a melhor possível, beleza? É adequada, necessária. Último passo, a proporcionalidade em sentido estrito. Aqui, galera, é um balanço entre benefício e malefício. A medida tem que trazer mais benefício do que malefício. Se a medida for mais maléfica que benéfica, ela não é proporcional. Então, análise de benefício e prejuízo. Proporcionalidade. Eu gosto de dar um exemplo bem besta, galera, para meus alunos, para facilitar a memorização disso aqui. Imagine que você está com uma dor de cabeça e você vai a um médico, para um médico receitar para você um remédio. Qual é o primeiro passo que o médico vai fazer? Vai ver um remédio que seja adequado para curar a dor de cabeça. Ele não vai passar para você um remédio de dor de estômago, que não vai resolver a sua situação. Ele tem que escolher o medicamento adequado. Segundo passo é o que? A dosagem. Ele não pode nem dar de mais, nem dar de menos. A dosagem tem que ser a melhor possível para resolver aquele problema. É a necessidade. E terceiro passo é efeito colateral. Beleza, vai curar sua dor de cabeça, mas na bula fala, 90% dos casos ele causa câncer. O malefício é muito superior ao benefício que ele pode trazer. Não seria proporcional. Beleza? Então são esses os subprincípios que ligam a ideia de razoabilidade.